Oi, meus amores, vamos a mais um Leituras Comentadas de Obras Consagradas. Lembrando que o propósito dessa sequência de vídeos é ler o início de grandes obras, de grandes romances, explicando algumas coisinhas, dando algumas dicas, alguns destaques do estilo dos autores, certo? Para dar aquele empurrãozinho para você que tem dificuldade para criar um vínculo imediato com uma obra, para começar a pegar o estilo do autor, do texto, certo? Eu sou o professor João Cunha e hoje eu vou ler para vocês o iniciozinho da obra Persuasão, um romance da Jane Austen. Jane Austen é escritora inglesa, né? De grande sucesso de público e de crítica, né? Não na época propriamente dela, ela não foi um sucesso tão grande de crítica, mas de público certamente, né? E atualmente sim, sucesso de crítica. Ela que escreveu na transição do século XVIII para o século XIX, né? E traz nas suas obras muito do debate sociopolítico nesse período. Tá? As obras parecem um pouco, digamos assim, água com açúcar às vezes, meio leves, mas a gente precisa ficar atento porque a Jane Austen tem uma série de sutilezas, finas ironias, né? Debates, às vezes em torno da questão do casamento, muitas vezes em torno da questão do casamento, mas que trazem uma série de elementos sobre o contexto sociopolítico, a hierarquia social que existia né, na Inglaterra daquele tempo e obviamente, né, que traduz muitas das questões que a gente tem até hoje no mundo, certo? Eu vou usar como obra de referência essa edição da LPM, tá? Que tem tradução da Celina Portocarreiro, certo? Então essa é a tradução de referência que eu estou usando, tá? Bom, o título Persuasão, né, sempre que a gente começa a ler alguma obra, a gente começa pelo título. O título já traz alguns elementos, né? O que é persuadir alguém? Por que será que a obra tem esse nome? Quem será que persuadiu quem a fazer o quê? Tá? Eu deixo essa questão para vocês pensarem. Quem sabe ainda no início da leitura vocês captam algumas coisinhas, certo? Então vamos lá. A obra tem 24 capítulos, né? Algumas edições trazem a divisão em 12 e 12. Parte 1, 12 capítulos, parte 2, mais 12, certo? Capítulo 1. Sir Walter Elliot, de Kellynch Hall, em Somersetshire, era um homem que, para seu próprio entretenimento, nunca se interessou por qualquer livro além do baronetage. Bastante atenção, baronetage é um livro como se fosse da nobreza, né? A história do baronato, dos barões, dos nobres, da fidalguia inglesa do seu tempo. Ali encontrava ocupação para os momentos de ócio e consolo nos de angústia. Ali era tomado de admiração e respeito diante da contemplação dos limitados vestígios dos títulos mais antigos. Ali, quaisquer sensações indesejáveis, despertadas por assuntos domésticos, transformavam-se com naturalidade em compaixão e desdém. À medida que ele percorria as quase infinitas criações do último século, e ali, ainda que um ou outro trecho fosse desinteressante, ele podia ler sua própria história, com um interesse que nunca se desfazia. Esta era a página na qual o volume favorito sempre se abria. Elliot de Kellynch Hall. Walter Elliot, nascido a 1º de março de 1760, casado a 15 de julho de 1784, com Elizabeth, filha de James Stevenson, senhor de South Park, no condado de Gloucester, de cuja esposa, falecida em 1800, lhe nasceram Elizabeth, em 1º de junho de 1785, Anne, em 9 de agosto de 1787, um menino natimorto, a 5 de novembro de 1789, e Mary, nascida a 20 de novembro de 1791. Então, notem, a gente já tem uma série de elementos. Começamos com a apresentação desse personagem, Sir Walter Elliot. Atenção ao título
de nobreza que ele tem, ele é um Sir, certo? Quer dizer, ele tem um papel na nobreza inglesa bastante representativo, tá? Um título, né? Não um papel, mas um título, certo? Sir Walter Elliot, enfim, tem um papel de destaque nesse início da narrativa, né? Sendo o patriarca dessa família, a família Elliot de Kellynch Hall, né? A gente pode, na intimidade das nossas conversas, chamá-lo de Valtão, certo? Valtão, o que a gente tem de elemento sobre ele, além do fato dele ser pertencente à nobreza? Ele gostava de ler um livro sobre a nobreza, né? E a página, olha lá, favorita, né, na qual o volume sempre se abria, a página na qual o volume favorito desse livro dos barões sempre se abria, era a página que falava justamente sobre ele e a sua família, certo? Quer dizer, a gente já tem aí então a data de nascimento dele, ele nasce em 1760, se casa em 84, aos 24 anos, né? Vai ter 3 filhas, na verdade ainda tem um quarto filho, homem, que nasce morto, né? Em 89, 1789, em 1800 ele perde a esposa, então se isso tudo já aconteceu, a gente ainda não sabe a data de início da história, mas a gente já sabe que ele é um pai solteiro, né? Viúvo, certo? Pai de 3 meninas, Elizabeth, Anne e Mary, né? Elizabeth é mais velha, Anne 2 anos mais nova e Mary quanto 4 anos mais nova, né? É difícil fazer essa conta. 4 anos mais nova do que a Anne. Tudo bem? Então vamos seguir a nossa leitura, tá? Para conhecer um pouco mais desse cara que, para o seu próprio entretenimento, a única coisa que tinha era ler um livro sobre a história da sua própria família. Tudo bem? Assim dizia exatamente o parágrafo original, grafado pelas mãos do impressor, mas Sir Walter o aprimorara com acréscimo para seu próprio esclarecimento e de sua família destas palavras após a data de nascimento de Mary, casada em 16 de dezembro de 1810, com Charles, filho e herdeiro de Charles Musgrove, senhor de Uppercross, no condado de Somerset, e pela inserção mais acurada do dia e mês em que perdera a esposa. Então notem, ele não só, né, tinha o gosto de ler esse livro com a história da sua família, como ele complementava o livro dando mais detalhes sobre a sua família, sobre a sua linhagem, indicando precisamente quando sua esposa morreu e indicando também quando sua filha mais nova, a Mary, se casou. Ela casa com Charles, certo? Um herdeiro de uma família, da família Musgrove, o pai da atenção. A gente tem o Charles filho e o Charles Musgrove, Charles pai, tá? É uma linhagem de Charles. Algo parecido a gente vai encontrar também com Valtão. Já já a gente pensa nisso. Então, a gente tem o Charles filho, Charles Musgrove, que é o senhor de Uppercross, né? É uma propriedade rural, um condado, né? Em Inglaterra dividida em condados, no condado de Somerset, tá? Seguiam-se, então, história e origem da antiga e respeitável família nos termos usuais, como se instalar em Cheshire, conforme mencionado em Dugdale, exercendo as funções de enviado da coroa, representando o burgo em 3 parlamentos consecutivos, demonstrações de lealdade e o título de baronete no primeiro ano de Charles II, com todas as Marys e Elizabeths com quem se casaram, totalizando 2 belas páginas duodecimais e concluindo com as armas e a divisa, residência principal, Kellynch Hall, no condado de Somerset. E, mais uma vez, a letra de Sir Walter nesse final. Herdeiro presumível, William Walter Elliot, Squire, bisneto do segundo Sir Walter. Notem, primeiro, né? Ele também tem nesse livro, mencionado por Dugdale, o autor do livro, aparece aqui, né?
Sir William Dugdale, antiquário e escritor inglês, autor de um livro sobre a nobreza inglesa. Então, a Jane Austen dá aqui a referência de qual seria o livro sobre os barões, sobre a nobreza inglesa, que Sir Walter, porque Sir Walter tinha tanta obsessão. Tá? Aí a gente percebe que nesse mesmo livro tem a história da trajetória da família, né? Como ela se instala nesse lugar aqui que eu quase não consegui pronunciar e que vocês devem ter rido bastante de mim, né? E aí mostra como essa família conseguiu seu título de nobreza, quer dizer, um antepassado de Sir Walter, do Valtão, certo? Representou esse burgo, que era uma prévia do que viriam ser depois as cidades, em 3 parlamentos consecutivos, sucessivos, né? Como se ele tivesse sido, sei lá, deputado estadual por 3 mandatos sucessivos, né? E aí, graças às demonstrações de lealdade na política inglesa, ele recebe do rei Charles II, certo? O título de baronete, tá? Um título de nobreza bastante representativo, certo? E ainda tem uma certa ironia aqui da Jane Austen, atenção, né? Mostrando como esse jogo de casamentos na nobreza inglesa sempre se dava entre famílias, né, específicas, e como existia essa coisa dos nomes de família que criavam uma espécie de linhagem, né? Então você tem o Sir Walter, ele é bisneto, ele é parente, né, neto de um tal de do segundo Sir Walter, né? Ele é neto do segundo Sir Walter, então ele deve ser o 4º Sir Walter. E esse segundo Sir Walter, avô do Valtão, né, tem um bisneto chamado William Walter Elliot. Olha lá, Walter Elliot de novo, certo? Então a gente já fala dos Elliot, mas a família com quem a filha de Valtão, né, a família do cara com quem a filha do Valtão, a Mary, se casou, era Charles, né, e tinha como pai também um Charles, né? E aí ele brinca com isso, né? Quer dizer, os Walter Elliots se casaram historicamente com várias Marys e várias Elizabeths, como os nomes das suas filhas. A mais nova, a Mary, e a mais velha, Elizabeth, mostrando que esses nomes também eram nomes de bisavós, tataravós e etc, etc. Tá? Enfim, então isso tudo preenchia 2 páginas aí do livro, indicando as armas, as divisas, o brasão da família e tudo mais, né? E indicando a sua propriedade principal, a famosa propriedade de Kellynch Hall, também no condado de Somerset, mesmo lugar onde a família Musgrove tinha a propriedade chamada de Uppercross, certo? Bom, Sir Walter, o Valtão, né, não tinha filhos homens, e isso, obviamente, nessa lógica da nobreza, final do século XVIII, início do século XIX, né, era uma questão muito séria. Por quê? Porque a herança era transmitida, especialmente as titulações, eram transmitidas sempre para o herdeiro homem, nunca para a herdeira mulher. Ele tinha 3 filhas, certo? Então o seu herdeiro homem mais próximo, presumível, né, porque não é certeza que ele é o herdeiro, já que Sir Walter ainda podia ter filhos, mas era um sobrinho, não um sobrinho direto, mas um sobrinho um pouco distante, afastado, né, bisneto do segundo Sir Walter, certo? E esse bisneto chamava-se William Walter Elliot. E aí ele tem o título equivalente a senhor, certo? O título Squire. Então, William Walter Elliot, o William, o primo William, certo? Sobrinho de Valtão, tá? Também muitas vezes vai ser tratado como Senhor Elliot, Sr. Elliot. Então, bastante atenção. Sir Elliot, Valtão. Senhor Elliot, Sr. Elliot, William. Tudo bem? Beleza. Então, vamos em frente. A vaidade era o começo e o fim da personalidade de Sir Walter.
vaidade, por seu aspecto e por sua posição. Foi extraordinariamente bonito na juventude e, aos 55, era ainda um homem muito atraente. Poucas mulheres se preocupariam mais com a aparência pessoal do que ele, e nem o criado de qualquer recém-sagrado lord se encantaria mais com seu lugar na sociedade. Considerava a bênção da beleza apenas inferior à bênção do título de baronete, e Sir Walter Elliot, que reunia tais dons, era o constante objeto do seu mais caloroso respeito e devoção. Então, notem a ironia desse narrador, né? Esse narrador está tirando uma da cara de Valtão. Valtão é um cara vaidoso. A gente ainda não tinha percebido, se você ainda não tinha percebido, né? Agora a gente percebeu. Notem, aqui a gente tem a idade dele no momento do início dessa narração, certo? Dessa narrativa, 55 anos. Então, não precisa de muito para a gente voltar lá e perceber que ele tendo nascido aí em 1760, né, dá pra gente uma referência de data. Faz essa conta aí, vou dar um tempinho para você pensar. Bom, se eu não estou enganado, né, estamos aí no ano de 1815, beleza? Bom, aos 55 anos, esse viúvo ainda era muito atraente. E o que ele achava que era um grande privilégio, porque é um dos maiores privilégios que alguém pode ter, ser bonito, né? Esse cara muito vaidoso ainda pensava assim, melhor do que ser bonito, só mesmo ter um título de baronete. Por sorte, eu tenho as duas coisas. Sou gato e sou baronete, certo? Sua boa aparência e posição eram razões válidas para sua dedicação, já que, a elas, se devia uma esposa de personalidade muito superior a tudo o que, pela sua, teria merecido. Então, a sua posição social e a sua beleza, né, o levaram a casar com uma mulher muito especial, certo? A Elizabeth também, enfim. Mas, que a moça que faleceu, né, que tinha uma personalidade, quer dizer, tinha um caráter muito superior ao dele. Muito superior a qualquer coisa que o caráter dele poderia merecer, certo? Lady Elliot também fora uma excelente mulher, sensível e amável, cujo julgamento e conduta, se perdoada a apaixonite juvenil que a tornou Lady Elliot, nunca mais mereceram qualquer censura. Então, a única falha de caráter que essa mulher excelente teve foi ter se apaixonado ainda jovem. Por quem? Valtão. Tá? Ela desculpou, amenizou ou ocultou as falhas do marido, sustentando sua real respeitabilidade ao longo de 17 anos. E, mesmo não sendo a criatura mais feliz do mundo, encontrou em seus deveres, amigos e filhas o suficiente para se afeiçoar à vida e não abandoná-la com indiferença quando foi convidada a deixá-la. Então, notem, né, mesmo percebendo depois do casamento, durante os 17 anos que eles passaram casados, que Valtão tinha uma série de defeitos, ela se apoiou aí nos seus afazeres domésticos, na relação com os amigos, no cuidado com as filhas, uma razão para manter o casamento, né, e até sustentar esse relacionamento até a morte. 3 meninas, as mais velhas, com 16 e 14, eram para qualquer mãe uma terrível herança a ser deixada, ou melhor, uma terrível carga a ser confiada à autoridade e orientação de um pai presunçoso e tolo. Então, a grande lamentação aí, com a morte de Lady Elliot, é deixar essas meninas, adolescentes, né, as duas mais velhas, com 16 e 14 anos, aos cuidados desse pai presunçoso, né, quer dizer, vaidoso, ele se acha, essa é a parada, ele se acha, e tolo, tudo bem? Bom, para a gente fechar, nosso último slide. Tinha ela, porém, uma amiga muito íntima, mulher sensível e prestativa, que havia sido levado pela forte ligação entre ambas a se instalar perto dela, na aldeia de Kellynch. Então, uma amiga que foi morar lá perto dela, foi ficar vizinha lá na aldeia de Kellynch. Então, eles estão numa área rural aí. E à sua gentileza e conselhos confiou sobretudo Lady Elliot o sustento e a manutenção dos bons princípios e da boa formação que sempre se empenhara em dar às filhas. Então, deixa com essa amiga a responsabilidade, antes de morrer, de cuidar de suas filhas. Então, a amiga e Sir Walter não se casaram, quaisquer que pudessem ser as expectativas do seu círculo social. Então, todo mundo achava que Valtão ia se casar com essa amiga, depois que ele ficou viúvo, né? Essa amiga solteira,
da alta sociedade, uma rica proprietária, tudo mais. Todo mundo achou que, enfim, a intimidade, o cuidado das filhas fosse fazer com que eles se casassem, mas Valtão acaba não se casando com ela, não. 13 anos transcorreram desde a morte de Lady Elliot, e ambos eram ainda bons vizinhos e amigos chegados, continuando ele viúvo e ela viúva. Então, ela também, né, viúva, aí sem filhos, certo? Com propriedade. Que Lady Russell, de idade e personalidade maduras e bastante bem dotada para o casamento, não pensasse em segundas núpcias, dispensa desculpas junto ao público. Que tende mais a ficar irracionalmente descontente quando uma mulher volta a se casar do que quando não o faz. Mas o fato de Sir Walter continuar sozinho requer explicações. Então notem, essa amiga é Lady Russell, atenção a ela vai ter um papel bastante central nessa trama, já que ela ajuda a criar as filhas de Valtão, certo? Não se casa e, enfim, ela madura, né? Enfim, com boas propriedades, não causa estranhamento, viúva, sem filhos, madura, com personalidade, com dinheiro. Ninguém esperava que ela se casasse novamente, né? A mulher viúva tem que viver sua viuvez. Essa era a ideia na época. Já o homem viúvo, com propriedade, com posses, esperava-se que ele se casasse com uma mulher, especialmente, se possível, com uma mulher mais nova, né, com quem ele pudesse ter ainda mais filhos, certo? Então, quer dizer, a gente não precisa explicar muito, o narrador está falando mais ou menos isso. A gente não precisa explicar muito porque que Lady Russell não se casou, mas o fato de Sir Walter continuar sozinho, isso sim precisa ser explicado, tá bem? Olha lá. Que se saiba, então, que Sir Walter, como um bom pai, tendo passado por um ou dois desapontamentos com pedidos um tanto fora de propósito, orgulhava-se de permanecer sozinho, pelo bem de suas queridas filhas. Por uma delas, a mais velha, ele teria, na verdade, desistido de qualquer coisa que não estivesse muito tentado a fazer. Elizabeth, aos 16 anos e na medida do possível, sucedera à mãe em direitos e importância, sendo muito atraente e muito parecida com o pai. Sempre exerceu sobre ele grande influência e viviam os dois bem felizes juntos. Então, notem, né, Sir Walter se envolve em dois pedidos de casamento meio fora de propósito, que causam certo desapontamento, e aí isso faz com que ele acabe não se casando. Por quê? Porque ele tem seu orgulho ferido, esse cara é muito vaidoso. Você imagina, ele pedir duas moças em casamento, duas jovens, né, por causa de uma certa paixonite, uma empolgação, e ser recusado. Isso para ele era inaceitável, afinal de contas, ele é Valtão, um gato, e rico, e baronete, certo? Mas ele também, então, passa a se apoiar no cuidado das filhas, né, especialmente na devoção que ele tinha pela filha mais velha, Elizabeth, que era muito parecida com ele. Muito parecida em beleza e principalmente em personalidade. Então já sabemos como é a Elizabeth, certo? Suas duas outras filhas eram bem menos valiosas. Olha isso, olha a ironia do narrador, porque é como se esse narrador estivesse reproduzindo o que Sir Walter pensava das duas outras filhas. Elas eram menos valiosas, quase como se as filhas fossem uma espécie de propriedade, né? Afinal de contas, Elizabeth podia render grandes casamentos. Mary adquirira alguma importância artificial ao se tornar a senhora Charles Musgrove. Então, ela ganhou alguma importância, mas não uma importância verdadeira, uma importância um pouco artificial. Por quê? Porque a família Musgrove tinha dinheiro, mas não tinha um papel social, né, tão importante quanto a família Elliot. Então ela se casa com uma família que não era tão nobre quanto eles. Tá? Mas Anne, com uma elegância de espírito e doçura de temperamento que a fariam ser levada em alta conta por pessoas de real discernimento, nada representava para o pai ou a irmã. Suas palavras não tinham peso, sua utilidade era ceder sempre. Ela era apenas Anne. Então, notem como ela descreve essa filha do meio. Né? A filha do meio tinha elegância, tinha doçura, tinha, né, aparentemente um bom caráter, era uma pessoa equilibrada, né, o que certamente agradaria qualquer pessoa. Tinha clareza, racionalidade, né, discernimento, certo? Sendo totalmente diferente do pai e da irmã Elizabeth. Mas isso também fazia com que ela, com toda a sua generosidade,
né, tivesse que ceder sempre, certo? Ela era apenas Anne. Ela não queria ser nada mais do que isso, apenas ela mesma. Tudo bem? Bom, meus amores, já falei demais. A gente então encerra por aqui esse início de leitura, né? Força aí, o livro vale muito a pena. No meio dele tem um capítulo que fica, os capítulos que ficam um pouco mais cansativos, né? Mas quando a gente entra no clímax e se prepara para o desfecho, volta a ficar muito, muito interessante. Então esse início é muito legal, o meio é um pouquinho arrastado, tá? Mas força por aí, continue na leitura. Eu tenho certeza que vocês vão adorar Persuasão e o estilo de Jane Austen, que parece meio tolo, mas que traz essa fina ironia, que torna essa história, esse romance, Persuasão, bastante divertido. Tá bom? Boa leitura e muito, muito, muito obrigado. Até a próxima.